E aí, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Erling Haaland, o suposto problema do Manchester City. Segundo eu vi algumas pessoas falando sobre a questão do Haaland, na teoria piorar os adversários e piorar o esquema do City como um todo. A gente vai destrinchar um pouquinho isso porque eu particularmente não entendo essa visão e discordo completamente. Tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Sem nem falar dos números do Haaland, toda a questão que ele vai bater recordes históricos fatalmente nessa temporada e que já tenha batido inclusive com o gol que ele fez contra o Bournemouth nesse final de semana, na vitória por 4-1, se tornando o jogador que mais fez gols numa única edição de Premier League com a camisa do City. Era o Agüero com 26 em 13-14, passou a ser o Haaland com 27 até então, na temporada 22-23. Cara, o Haaland obviamente tem características muito individuais que distinguiam completamente do esquema do City. Isso era perceptível antes mesmo da contratação dele. É um cara de posicionamento mais fixo, um 9 mais fixo, alto, que por mais que tenha velocidade, tem uma capacidade de movimentação diferente, pela questão da altura, pela questão do corpo dele como um todo mesmo, mas que ainda assim compensa com velocidade, compensa com agilidade, noção de espaço, um posicionamento absurdo. Porém, não tem o tato com a bola que um 10 tem. É um cara que é um finalizador, é um cara que vai estar na área para te garantir 50 gols na temporada, é um cara que vai lançar sair num contra-ataque com velocidade, ele vai estar na área para finalizar a jogada. Você pode contar com ele para isso e muitas outras coisas, bola aérea, finalizações acrobáticas, a capacidade de ir de encontro com a bola altíssima. Mas isso não era uma característica que a gente via no City do Guardiola pré-Haaland. O City que encantou, o City que fazia mais de 100 gols na temporada como chegou a fazer, o City que distribuía muito bem o número de gols pelos seus jogadores titulares, até alguns reservas fazendo muitos gols. Era um time de características diferentes e principalmente com um aspecto simples de se entender. Não tinha um 9. O Guardiola passou algumas temporadas acostumado a jogar sem um 9. Ele ter interesse, aceitar a contratação de um 9 bem específico, que não é muito de sair da área, ele não é um Benzema, que é um 9 quase 10. Ele é um 9. Muito mais Lewandowski do que Benzema. Mais Lewandowski do que o próprio Lewandowski, no sentido da coisa, se deu para vocês entenderem. Se você sai de um extremo e quer ir para outro, você tem que se planejar para isso. Você tem que entender que você não vai conseguir organizar o seu time daquela mesma maneira, porque o Haaland tem características diferentes do que o Foden de falso 9, do que o Mahrez de falso 9, do que até o Gabriel Jesus jogando por ali. Eu acho que a galera tá levando para um ponto de o City caiu de produção e isso vai muito por conta do Haaland, porque ele piora os companheiros. Os companheiros não fazem mais tantos gols quanto faziam quando eles não estavam no time. É óbvio que ele ia centralizar o número de gols. Ele tá ali para isso, é o que ele mais sabe fazer. Por vezes, em comparação com os outros, é a única coisa que ele vai saber fazer. Gols, finalizar jogadas, ser a flecha. Se você quer um time que tenha arcos em todas as posições do ataque, ok. Mas você não pode querer colocar o Haaland nessa função e achar que vai continuar funcionando daquela maneira. Se o Guardiola não entendeu isso e a comissão técnica dele não entendeu isso, soa até amadorismo. E pra mim eu acho que ele tem, obviamente, a visão de que teriam que acontecer mudanças. Ele sabia disso. Tanto que desde o início ele fala: o Haaland teria que ter um tempo para se adaptar e o time teria que ter um tempo para se adaptar. Mas as pessoas preferem só buscar culpados e pior, culpar o cara que menos tem culpa. O cara que foi contratado para fazer gols, para ser letal, para ser fatal durante a temporada, para garantir pontos e gols para o City. O Haaland tem 33 gols em 33 jogos na temporada. O Haaland já é o maior artilheiro da história do City, uma temporada de Premier, e a gente ainda está na 25ª rodada, se não me engano. Faltam 13. O Haaland vai ser o artilheiro histórico da Premier League. O recorde é 32, com o Salah, e tem o 34 do Alan Shearer na era pré-Premier, se não me engano. Ele já está com 27. Faltam 13 jogos. Quem duvida disso? Eu não consigo duvidar.
E por mais que os recordes históricos ainda venham vir muitos e que já tenha algum como o desse final de semana, ele é o culpado, ele é o que piora o time. Tem uma certa tendência no futebol que eu tô percebendo de culpar o 9, porque quando ele não faz o gol, ele não cumpriu a função e ele não ofereceu mais opções ao time, ele não contribuiu com o funcionamento fora da área, ele não gerou jogo. O 9, ele sempre esteve ali para cumprir uma função majoritariamente. Se ele te dá outras coisas fora da área, ótimo. Se ele consegue contribuir mais com toque na bola, com habilidade técnica, com criação de oportunidades, com sair da área para gerar espaço para o adversário, maravilhoso. Mas a camisa 9 sempre foi associada, pelo menos para mim, a gols. E hoje eu acho que é difícil você estar 2 ou 3 que tenham uma característica melhor para fazer gols do que o Haaland no mundo. E esse é o cara que querem culpar como um pivô da piora do City como um todo, como engrenagem na temporada do pré-Haaland para agora. Essa tendência de culpar o 9 me incomoda profundamente. Mas eu não sei até quando ela vai. Porque se continuar nessa pegada, daqui a pouco a gente vai querer extinguir o 9 do futebol. Vão ser todos times de Guardiola pré-Haaland. Isso seria algo que não me agradaria muito não, mas tem quem goste. No geral, culpar o cara que está batendo recordes, que vai ser o maior artilheiro da história da Premier League, fatalmente, é algo que eu não consigo entender. Bom, no geral, vamos ficando por aqui. Deixem suas opiniões sobre o assunto. Videozinho rápido só pra gente esclarecer pelo menos o meu lado da história, o que eu vejo dessa polêmica toda. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu, tamo junto, tchau. E o Haaland é foda. Tá bom?